Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e hoje vamos conversar um pouquinho sobre honorários advocatícios e sobre como essa questão está regulamentada pelo Código de Processo Civil de 2015. Para começar a explicar essa questão, é importante a gente voltar lá no Código de Processo Civil de 1973. O código passado, ele previa que os honorários seriam fixados de entre 10% a 20% do valor da condenação. Não havendo valor da condenação, esses honorários poderiam ser fixados de forma equitativa. O que quer dizer equitativa? Aquela causa que o juiz bateu o olho e falou isso aqui vale tanto. O juiz fixa o valor sem ter um parâmetro delimitado. Era para ser algo que considerasse ali o trabalho tido pelo advogado, o tempo que a causa demorou, o grau de complexidade. Só que aí a gente via dos absurdos dos mais diversos. Eu mesma já cheguei a ver honorários fixados em R$ 50, que eu costumo brincar que não paga nem a internet do advogado, né? Então é preciso se preocupar com a valorização da advocacia. E o CPC de 2015, ele traz essa questão de forma muito clara. E aí ele modifica essa questão da fixação dos honorários para evitar a apreciação equitativa desse valor pelo julgador. Então, o que ele faz lá no artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015? Os honorários serão fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação. Mas e se não houver condenação? Sobre o proveito econômico, aquilo que eu estou lucrando em razão daquela demanda. Não tem condenação e não tem proveito econômico, a gente não está discutindo dinheiro, não está discutindo nada desse tipo. Aí é sobre o valor da causa. Esses 10% a 20% vão ser considerados levando em conta se a causa demorou demais, tem muitos anos de tramitação, se é uma causa extremamente complexa, então vai variar entre 10% e 20%. Sobre o valor da condenação, não havendo condenação, sobre o proveito econômico, não havendo proveito econômico, sobre o valor da causa. Então acabou a possibilidade de fixação equitativa? Não. Ela ainda existe quando? Valor da causa muito baixo. A gente não tem condenação, não tem proveito econômico, o valor da causa é baixíssimo, R$ 1.000. E aí, fixar em 10% de R$ 1.000, a gente não remunera devidamente o advogado, né? Lembrando que esses honorários serão pagos por aquele que perder a causa ao advogado da parte vencedora. Então, é uma forma de remuneração e tem natureza alimentar e vale como forma de valorização da advocacia. Então, posso fixar esses honorários de forma equitativa só quando o valor da causa for baixo demais e aí não for remunerar o advogado adequadamente. Ou ainda quando o proveito econômico foi inestimável, algo que não seja possível de calcular. E aí vale a fixação equitativa dos honorários. Só que nesses anos de vigência do CPC, de 2016 para cá, surgiu aí na jurisprudência um entendimento de que seria possível também essa fixação equitativa quando o valor da causa fosse muito elevado. Para quê? Para eu evitar do advogado ficar milionário em razão de um valor da causa muito alto. O que obviamente não faz sentido nenhum e não está comportado dentro do texto legal. Por causa disso, o STJ, agora em finalzinho de maio de 2022, desse ano, ele julgou o tema 1076, em que ele falou, pode parar com isso aí. Se o valor da causa ou proveito econômico ou o valor da condenação é muito elevado, os honorários continuam sendo de 10% a 20% desse valor. A lei não autoriza que seja fixado de forma equitativa em razão do valor elevado, mas tão somente em razão do valor muito baixo, para a gente evitar uma desvalorização da advocacia. Isso foi julgado agora, finalzinho de maio de 2022. E detalhe, nas causas em que envolver a fazenda pública, esses percentuais eles são diferenciados, tá? E eles são escalonados de acordo com os valores. Isso em razão do artigo 85, parágrafo 3º. Mais um detalhe importante. O juiz profere uma sentença que ela tem condenação, porém uma condenação ilíquida, que vai ser apurada em fase de liquidação de sentença. Isso é possível. A gente vai ter um incidente processual entre o processo de conhecimento e a fase executiva para apurar o valor da condenação. Nesses casos, o juiz não tem que fixar os honorários na sentença. Eles têm que ser fixados em fase de liquidação de sentença. Por que o juiz não pode só jogar e falar 10% do valor da condenação?
porque vai que na fase de liquidação a gente apura o valor devido e é R$100. Aí eu vou ter honorários de R$10. Então, quando chegar na fase de liquidação, se a gente verificar que o proveito econômico é muito baixo, aí seria possível a fixação equitativa lá. Então, em se tratando de sentença que tenha comando condenatório, porém ilíquida, o valor dos honorários, a fixação de honorários deve ocorrer em fase de liquidação de sentença. Ah, detalhe, antes que eu me esqueça, tô aqui batendo na tecla sobre a questão da fixação equitativa dos honorários, que teve esse julgamento do STJ. Logo depois do julgamento do STJ, essa questão virou lei. A Lei 14.635, de junho de 2022, veio falar a mesma coisa, acrescentou o parágrafo 6º-A no artigo 85, para poder dar o grito e falar: parem com essas questões de fixação equitativa fora do que está previsto na lei. Não é admitido em razão de valor de causa elevada ou por algum outro motivo maluco que alguém possa inventar. Fixação de honorários equitativamente só se a fixação sobre o valor da causa, condenação ao proveito econômico, vai ser prejudicial para o advogado, né? Então, não sendo o caso, a gente vai fixar de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85. Então, são essas as minhas considerações de hoje sobre honorários advocatícios. Espero contribuir com os estudos de vocês. Bons estudos!